Bom dia. Todo mundo me ouvindo? Alice Rafaela, você está me ouvindo, princesa? Bernardo? Está conseguindo me ouvir, Caio? Estou bem. Então vamos lá. Meus amores, hoje nós temos 5 páginas para fazer. Simplesinho. Hoje no nosso mapa só tinha contido 5 páginas. Mas antes da gente fazer essas 5 páginas, a gente vai conversar um pouquinho sobre o conteúdo que tem na unidade 5. É um conteúdo muito simples, basta prestar um pouquinho de atenção, e eu creio que é um conteúdo que a maioria também já deve ter visto no primeiro ano ou no Jardim 2. Certo? Então, a gente vai somente incrementar e colocar mais algumas coisinhas. Tia Roberta trouxe slide para mostrar para vocês e a gente vai conversar sobre a unidade 5 no geral, certo? Quem já pôde notar bem aí, agora a gente não vai mais falar de escola, nem de parque de diversões e nem de brinquedoteca. Agora a gente vai para uma festa. O tema principal da nossa unidade 5 é Vamos à Festa. E numa festa a gente observa várias coisas. Comidas, bebidas, brinquedos. E o que isso tem a ver com o nosso conteúdo, tia Roberta? A gente vai agora começar a medir as coisas. Então, na unidade 5, as nossas atividades serão de medidas. O assunto da nossa unidade 5 é medidas. Que tipo de medidas, tia Roberta? Medida de comprimento, medida de massa, medida de volume. Agora a tia Roberta vai tentar diferenciar um pouquinho para vocês. O que é medida de comprimento? É quando eu estou medindo o tamanho de qualquer coisa. Comprimento, tamanho. Então, a gente vai aprender a medir tamanho de algumas coisas utilizando, por exemplo, uma régua ou uma fita métrica. Nós também vamos começar a medir algumas coisas usando a capacidade, que é a medida de volume, que é quando eu meço as coisas líquidas. Medida de volume é quando eu meço líquido. O que é que eu tenho aqui na minha mão? Uma xícara. Então, aqui na minha mão, eu tenho uma xícara e tenho outra xícara aqui. Se eu fosse medir a quantidade de líquido que cabe dentro dessa xícara, que na verdade a tia Roberta não usa para tomar nada, tá? E essa xícara aqui, eu estou medindo volume, que é o que vocês olham na caixinha de Nescau lá embaixo, 200 ml, ou numa garrafa de refrigerante, 1 litro, 2 litros. Filha, Diga. que página? Eu ainda não estou lendo nenhuma página, eu estou explicando o conteúdo da unidade 5, tá? Tá bom. Então, aqui na minha mão eu tenho xícaras. Eu poderia ter copo, eu poderia ter jarra. E aí eu vou fazer medida de volume. Eu vou medir ml, vou medir litro, tá? Deixa eu guardar minha xícara aqui. Nós também vamos medir peso. Ou seja, quando eu subo na balança e eu vou ver com quantos quilos eu estou, já eu estou fazendo uma medida de massa. Eu vou me pesar na balança para ver quanto eu peso. Isso é massa. Eu
disse para vocês que a xícara eu podia medir volume, certo? Que é o que está dentro da xícara. Mas eu também podia querer pegar a minha xícara, que está pesada porque está cheia de coisa dentro, botar em cima de uma balança e ver quanto é que pesa a minha xícara cheia de caneta. Podia Bom fazer. dia, tia. Bom dia, Alice. Podia fazer a comparação. Quanto ela pesa só a xícara e quanto ela pesa com as minhas canetas. E para medir massa, eu sempre vou precisar de uma balança. Não tem como tia Roberta pegar essa xícara e dar o tamanho dela certinho. E dizer, essa caneta tem essa xícara está com meio quilo de caneta. Eu preciso de uma balança. Você já deve ter olhado balança em supermercado, em farmácia. Tem aquelas balanças que a gente sobe para ver o nosso peso. Tem aquelas balanças na feira, onde as pessoas pesam os produtos. Em um supermercado, por exemplo, tem a balança lá na entrada ou na saída do supermercado, onde a gente se pesa. Mas lá na parte de hortifruti, que é na parte da feirinha, também tem a balança onde os funcionários vão pesar a batata, tomate, a cebola. Existem vários tipos de balança. Depois vou mostrar para vocês, tá? Diga, Daniel. Nunca mais apareceu aquele tipo de balança que tem dois pratos com uma corrente, aí coloca um lado e o outro. Eu vou mostrar para vocês. Eu O trouxe que ficava embaixo era o mais pesado. Isso. O que Daniel está falando, gente, são das balanças antigas. Hoje em dia, a gente tem a praticidade de só colocar o saco de batata em cima da balança e aparece lá no leitor, no visor, quantos quilos tem. Mas antigamente não era isso que acontecia. A balança tinha dois pratos e eles colocavam a mercadoria de um lado e uns pezinhos que tinham várias gramas do outro lado. E essa balança, de acordo com a subida e a descida dela, é que eles calculavam o peso. Então, quando ela descia, é porque ela estava mais pesada. Quando ela subia, é porque estava mais leve. Eu vou mostrar para vocês alguns modelos, tá? De instrumento de medida de comprimento, de massa, de volume, de tempo. Como vocês são bem novinhos, dificilmente vocês já olharam balanças assim. Em algumas feiras da cidade, ainda tem esse tipo de balança. É igual medir o nosso tamanho. Hoje em dia, a gente vai no hospital, no pediatra, no caso de vocês, aí a gente encosta na parede, ele vem só com o aparelhozinho aqui, encosta aqui, aí ele vai dizer, o Hugo tem 1 metro e não sei quanto. Facinho. Mas antigamente também não era assim. Tinha um ferrinho, aí a moça ficava batendo esse ferrinho para um lado, batia o ferrinho do outro, para ver tamanho e peso. A gente tem balança específica para bebê, que a gente sabe que o bebê não fica em pé na balança que a gente se pesa. Então, existe uma balança que tem uma caminha em cima, aonde se coloca o bebê deitadinho. Tia, eu conheço, eu já vi uma vez essa balança de bebê, tipo uma cadeirinha. Isso. Quem costuma ir no pediatra, sempre tem os dois tipos de balança, para a criancinha que já fica em pé e a balança de bebê. Parece uma caminha, né? Uma cadeirinha onde a criancinha fica lá, certo? Vou mostrar para vocês tipos de balança, tipos de régua. Eu vou mostrar aqui no slide vários modelos para vocês. Falei de quilo, falei de líquido, falei de tamanho. Nessa unidade, a gente ainda não vai estudar isso, mas eu posso também dizer para vocês que o relógio também é uma medida de alguma coisa. E o que o relógio mede? O tempo. Então, instrumentos para medir o tempo. A gente também mede o tempo.
com relógio, com calendário. Calendário pode ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral. Então, um relógio serve para medir tempo. Um calendário, vou mostrar aqui um calendário para vocês. Calendário também serve para medir tempo, porque é dentro de um calendário que eu me organizo com os dias da semana, com os dias do mês. E num calendário eu posso me organizar. Eu sei quantos dias faltam para eu ter uma data importante, como um aniversário, uma data comemorativa. No calendário, eu posso organizar minhas consultas, minhas aulas, tudo que eu preciso. Então, aqui, ó, calendário, ele também mede alguma coisa. E o calendário, junto com o relógio, mede o tempo, tá? Agora, eu vou para o slide com vocês. Depois que eu mostrar os slides, aí nós vamos para o livro, tá? No livro, a gente só tem 5 páginas rapidinho para fazer. Então, eu vou primeiro para o slide, tá? Vou compartilhar minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Deu ok assim? Tá, Daniel? Muito bem. Então, vamos lá. Do que fala a nossa unidade 5? A nossa unidade 5, a gente vai falar de grandezas e medidas. Ou seja, a gente vai começar a medir tudo. Ou em tamanho, ou em peso, ou em volume, tá? Eu vou mostrar para vocês os principais modos de medir as coisas. O que é grandeza de medida? A gente vai estudar grandezas, unidades de medida e instrumentos de medida. Tia, o que é unidade de medida? É quando eu falo assim, eu peso 50 quilos. O quilo é unidade de medida. A minha xícara tem 250 ml. Esse ml é a unidade de medida. Mamãe comprou uma Coca-Cola de 2 litros. Esse litros é unidade de medida. Comprei, por exemplo, a mãe de vocês, né? Comprei 2 metros de tecido. O metro é unidade de medida. E o que são os instrumentos de medida, tia Roberta? É o que a gente usa para medir. É a balança que Daniel falou, é a balança que João falou, é o copo de medida que muitos de vocês já devem ter olhado na cozinha da casa de vocês, que é aquele copinho que vem com vários tracinhos, com vários números. Depois do intervalo, eu vou pegar aqui algumas dessas coisas que a gente usa para medir, para mostrar para vocês. Então, a balança, o relógio, o copo de medida, a régua, a trena. Vocês também já devem ter olhado na casa de vocês, o pai ou a mãe, utilizando uma trena para medir uma parede, para medir alguma coisa um pouquinho maior, porque vocês sabem que a régua, minha régua aqui só tem 30 centímetros. Mas se eu quiser medir a parede aqui do quarto onde é que eu estou, se eu for medir com essa régua, eu vou demorar muito. 30, mais 30, mais 30, mais 30. E eu, com uma trena, eu puxo e meço de uma vez só. Bem mais rápido, bem mais prático, tá? Um instrumento de medida que nós vamos conhecer hoje, a balança, que é utilizada para medir quilos, que é o que a gente fala quilograma, certo? Outro instrumento de medida que nós vamos conhecer é a trena.
É esse materialzinho aqui amarelo. Ele vem dentro de uma caixinha preta e a gente puxa. E a gente precisa ter uma atenção muito grande com esse material, porque ele corta a gente. Se a gente puxa ele e solta de uma vez, a gente pode acabar se machucando, tá? Ele serve para medir o metro, tá? Ou comprimento. Comprimento é a mesma coisa de tamanho. Outro instrumento que nós iremos conhecer vai ser o relógio. E vocês também já sabem que existem vários tipos de relógio. Digital, de ponteiro, relógio d'água, relógio de sol. Isso no decorrer da unidade a gente vai aprendendo, tá? Existem vários tipos de relógio. Só que o instrumento de medida de relógio a gente vai estudar em outra unidade, tá? Mas o relógio é um instrumento de medida. Ele mede o quê? A hora, o tempo, certo? Nós vamos conhecer também outro instrumento de medida, a jarra medidora. Então, a jarra é uma garrafinha que parece uma garrafa de água e ela vem com vários tracinhos, com várias medidas. Tia, isso aqui vai me servir para quê? Quem já olhou a mãe ou o pai ou alguém usando em casa, pôde verificar que a mãe usa na hora de fazer uma receita, na hora que vai precisar de uma quantidade exata de líquido. Quando eu vou fazer um bolo, lá na minha receita tem 200 ml de leite. Eu não sei colocar 200 ml de leite na minha xícara só colocando. Eu não tenho como medir isso assim. Então, eu preciso de um instrumento, que no caso é a jarra medidora, onde eu vou colocar o leite lá até onde tem escrito 200 ml, e eu sei que ali tem 200 ml certinho. Diga, Marcela. Marcela. Minha mãe usa essa xícara para medir a quantidade de leite que ela bota no mousse de limão que ela faz, sempre no Natal. Sempre. Precisa medir. Se ela colocar muito leite, o mousse pode ficar ralo, molengo. E se ela botar pouco leite, talvez o mousse fique muito duro. Toda vez que a gente está falando de receita, tem que ser tudo certinho. Eu tinha uma pergunta, é tipo de uma parte dessa. Oi? É uma parte. A gente tá fazendo outra página aí, né? Não, amor, não estou em página nenhuma, não. Tia, Oi. sabia que eu tô em outro lugar? Eu sei que São Luís para Vitória do Mearim, até onde minha avó mora. E Uau! E agora eu vou apresentar minha avó pra cá. Tudo bem? Vem, minha avó tá vindo pra cá agora. Prazer! Igualmente. Sou a vozinha aqui do Rafael. Foi visitar a vovó, né, Rafael? Pois é, tá com preguiça de não ter. Vou dar uns cascudinhos nele, que ele tem que ser doutor da vozinha dele. Cuidar da tua avó, Rafael. Sim. Tá bom, foi um prazer. Tchau. Tudo bem. Então, vamos lá. Agora, vamos aqui. Medir é comparar duas grandezas da mesma espécie, verificando quantas vezes uma contém a outra. Eu posso verificar grandeza de comprimento. Eu posso medir a medida do comprimento do tampo, pode ser medida pelo palmo da mão ou por uma régua. Aqui ele falou tampo, é a mesma coisa de mesa. Eu posso medir a mesa que eu estou trabalhando usando o palmo da minha mão, fazendo assim, ó, um palmo, 2 palmos, 3 palmos,
ou eu posso utilizar uma régua, tá? Tem várias maneiras de eu medir. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma régua. E vocês sabem que ela mede em centímetros. De 0 até 1, eu tenho 1 centímetro. De 1 até 2, eu tenho mais 1 centímetro. E sempre que eu for medir, eu não começo a medir do cantinho da minha régua, não. Eu sempre começo a medir do 0. Eu sempre começo a medir do 0, não é do cantinho da minha régua, tá? Esse aqui a gente não vai usar. Vamos lá, volume. Tempo a gente só vai ver na outra unidade. A gente tem uma unidade só para falar de tempo, onde a gente vai conhecer que existem vários tipos de relógios. A gente também vai aprender nessa unidade massa, que é a grama, que é a mesma coisa do quilo. Daqui a pouco eu vou mostrar as balanças para vocês, várias coisinhas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o outro sem compartilhar de novo. Vou ver se vocês vão conseguir ver. Vou botar o rostinho de vocês um pouquinho mais para cá. Agora eu vou mostrar para os meus amores as imagens de alguns instrumentos de medida, de massa, volume, capacidade, tempo, tá? Grandezas e medidas. Então, alguns desses instrumentos a gente vai olhar no decorrer da unidade toda. Hoje a gente só vai trabalhar 5 páginas. Mas esses instrumentos a gente só não vai olhar nessas 5 páginas. A gente vai olhar até a última página da unidade, certo? Então, vamos lá. Essa balança aqui é uma balança tradicional. É a balança que Daniel falou. É uma balança antiga. Então, como era que eu media o peso nessa balança? De um lado, eu colocava a minha mercadoria, por exemplo, o meu peixe, e do outro lado, eu colocava esses pezinhos aqui. Cada peso desse aqui tem uma quantidade de grama específica. Tia, e como é que o moço lá da feira sabia que desse lado do prato tinha 2 quilos de peixe? Ele colocava 2 quilos de ferro, dessas massinhas aqui, ele colocava 2 quilos no outro prato. Como é que ele vai saber que tem 2 quilos de peixe? Os 2 pratos tinham que ficar na mesma direção. Se o prato que tivesse o peixe tivesse mais baixo, foi o que Daniel disse, estava mais pesado. Se o prato de peixe tivesse mais alto, é porque estava mais leve. Então, para eles se localizarem e ver que estava certinho, tem que ficar igual às bandejas da balança, tá? Isso é uma balança antiga. Quem ainda vai conseguir olhar uma balança dessa, só se realmente for em alguma feira que deve ter. Nos supermercados, vocês não vão encontrar balança desse jeito, tá? Tia, eu juro que... Por que tem um peso do tamanho de uma formiga aqui? É porque aí, no caso, vai servir para a quantidadezinha em gramas. 1,1 kg, 1,2 kg, 1,210 kg. Serve para medidas menores, tá? Vamos lá. Essa balança já é um pouquinho mais atualizada do que a primeira. Ela não tem mais 2 pratos. Ela só tem um prato. E também é uma balança que a gente quase não vê mais hoje em dia. Mas se vocês mostrarem essa balança, alguns pais de vocês já devem ter olhado em algum lugar. Essa balança, eu coloco a mercadoria no prato,
só que não tem o outro prato para nivelar. A medida vai dar bem aqui nesse reloginho, ó. Esse ponteiro, ele vai sair do lugar e ele vai andando e ele vai mostrar para a gente o peso do nosso alimento aqui nesse reloginho. Então, alguns pais de vocês já devem ter olhado essa balança tradicional. Tia, Oi. essa balança que tinha dois, parecia tipo uns brinquedinhos. Não, os pezinhos, quer dizer, parece tipo uns brinquedinhos, que como que chama? Tipo umas bombinhas. Tipo umas bombinhas. Alguém? Diga, Alice. Aquela primeira imagem, tinha uma balança dessa, mas ela já tá enferrujada. É. Tá antiga, não era? Isso, são antigas. Aqui, tia Roberta trouxe outro tipo de balança. É uma balança antiga de farmácia. Hoje em dia, vocês vão na farmácia, sobe e já aparece no visor o peso de vocês. Mas nem sempre foi assim também. Antigamente, as balanças da farmácia eram assim, de ferro, bem pesadas. Em alguns hospitais também eram assim. A pessoa subia e esse reloginho também é que ia dizer o quilo da pessoa. Não aparecia no visor bonitinho Tia, como hoje. só é diferente a nossa, que é mais atualizada, é só porque a SD não é menos tecnologia, já a de agora é mais Isso. tecnologia. Mas é quase a mesma coisa. Não muda tipo nada, só Vai mudando que só o relógio. vai ficando um pouquinho Chocolate melhor a cada tempo, mas assim que era, certo? Isso aqui é uma balança de farmácia antiga, tá? A gente sobe e o reloginho é que dá o peso da gente. Essa aqui já é uma balança de cozinha. É onde eu vou poder medir os meus alimentos enquanto eu estou cozinhando alguma coisa. Elas são pequenininhas e o pai lá está fazendo uma receita, vai fazer uma macarronada e precisa de 1 quilo de macarrão. Ele vai medir nessa balança. E ela não precisa de energia, ela é movida a pilha, então a tecnologia dela é muito boa, não gasta energia, ela é feita na pilha. Eu coloco o meu produto aqui em cima e o visor já vai me dizer quanto tem. Só tem um pequeno problema. Essa balança, ela não mede coisas muito pesadas. Por exemplo, se eu for tentar colocar uma criança de 1 ano, por exemplo, sentadinha nessa balança, eu vou quebrar minha balança. Ela é uma balança para uso culinário, para medir coisas na cozinha. E o máximo de quilo que ela pesa é 5. No máximo, aquele pacotão de arroz grande de 5 quilos. Então, eu não posso colocar mais do que 5 quilos nela, porque ela é frágil. Se eu colocar Tia, muito então, peso, ela vai ele só quebrar. consegue pesar só mais disso? Só posso, nessa de balança, só até 5 quilos. Ah, mas é porque, tipo, o ser humano pesa muito mais do que... Muito mais do que 5. Por isso que ela é balança de cozinha. É só para coisas pequenas, tá? Vamos para outra. Balança de banheiro. Tem hospital, tem academia, tem mãe que gosta de ter em casa para se pesar. Então, é uma balança que ela pode ser de vidro ou de ferro, tem redondinha, tem quadradinha. Nessa aqui, eu posso subir. É uma balança para pessoas. A pessoa sobe e o visor já vai dar Tia, aqui bonitinho o eu peso. tenho uma pergunta. Era pra botar os pés nessas duas bolas, tipo, nessas bolas aqui? É porque, como é vidro,
tu bota um pé do ladinho do outro. Tu não pisa só no cantinho ou só no cantinho, tu tem que pisar no meio. Essas bolinhas é como se fosse o pé da balança. Como ela é transparente, tu tá olhando o fundo, entendeu? Eu até tenho medo dessa balança de ela quebrar, sabia? Quando eu Mas elas não quebram, não. Elas são muito... Não, essa aqui é atual. Ela é atual, João. Essa aqui é atual. No primeiro ano, a gente já pesou isso. Muito bem. No primeiro ano. Às vezes, quem vai no hospital, o médico pesa com Tia, uma essa balança. balança funciona com o quê? Com pilha? Essa balança funciona com o quê? Com pilha? Essa aqui é bateria. Essa aqui é bateria. Ah, eu vou comprar uma. Certo? Quando ela é pequena, daí tem espaço pelo menos no meu banheiro. Só vai ter que limpar um pouco. Muito Porque bem. tem... Certo? Essa é uma balança de banheiro. Vamos para a próxima. Vamos lá. Alguns de vocês já devem ter visto essas colherezinhas na cozinha da casa de vocês. Nem todo mundo tem, isso é normal. Mas quem gosta de trabalhar com receita certinho, deve ter. Para que serve isso aqui, tia Roberta? Quando eu vou fazer uma receita, esse materialzinho aqui me ajuda lá na receita. Uma colher de trigo, uma colher de óleo, um copo de trigo, uma xícara de leite. Então, essas colheres medidoras servem para ajudar a gente nisso. Elas podem medir colher de chá, colher de sopa, elas podem medir xícara, elas podem medir copo. Já tive uma, mas Certo? é pequena. É vermelha. Tem dela colorida, tem ela pequenininha, uma de cada cor, certo? Tem de alguma marca, de algum leite. Entendi. Então, isso aqui facilita a gente para medir as coisas, tá? Outro instrumento de medida. Agora vamos para os instrumentos de medida de capacidade, ou seja, tudo o que eu consigo medir em litro, em ml, é quando eu vou medir líquido, medir leite, medir água, medir Nescau, medir coisas líquidas. A minha caneca, Rafael, lembra dela? Minha caneca, ó, o meu nome, chique. Minha canequinha aqui, ó. Só eu tomo nela, só eu uso ela. Vamos lá. Deixa eu botar minha outra caneca. Então, vamos para os instrumentos de medida, onde eu uso coisas líquidas, tá? Ô tia, eu posso beber água? Pode, meu amor. Eu tenho aqui, ó, um copo de medida. Foi o que Marcela disse, que a mãe dela usa para medir a quantidade de leite necessária para fazer uma receita de mousse. E aqui eu posso usar para várias coisas, para medir leite, medir a quantidade de óleo, medir a quantidade de água para fazer uma gelatina. Então, isso aqui é para medir líquidos. É um copo de medida. E bem aqui do lado vem 50 ml, 100 ml, 150, 200, e aqui eu consigo medir. Outro instrumento de medida. Além do copo, eu também tenho a jarra de medida. O copo, como é menor, ele vai medir pequenas porções. Diga. Também, sabe naqueles negócios de vacina? Também desse negócio para botar. Também tem. Então, o copo, como ele é pequeno, ele vai medir pouca quantidade. Como eu tenho jarra, eu consigo medir uma quantidade maior. Copo, pequenas quantidades, jarra, quantidades maiores. Eu tenho aqui um hidrômetro. Alguém aí já viu um hidrômetro?
Eu tenho um para dizer a água. Isso. Quando Muito bem, Daniel. Ó, Quando quem... está parado. Muito bem, Daniel. Ó, quem mora em apartamento, eu não sei como é que funciona, mas quem mora em residência, quem mora em casa, como tia Roberta, quando a gente abre o portão da nossa casa, na nossa calçada tem uma caixinha. Nessa caixa... Tinha um quilômetro. Isso. Lá Quando a embaixo. gente abre essa caixinha que tem na nossa calçada, que é uma tampinha, tem um aparelho desse dentro. E para que serve esse aparelho? Para medir a quantidade de água que a nossa casa está usando. A água vem da rua, entra por um lado, o relógio está medindo quantos litros está entrando na minha casa. E o nome desse aparelhozinho é hidrômetro. Se todas as torneiras estiverem desligadas, vocês vão perceber que esses numerozinhos vão estar todos paradinhos. Mas se vocês ligarem as torneiras e correrem lá para a rua para olhar o hidrômetro, vocês vão ver que o reloginho vai ficar girando e os números vão ficar mudando. Isso significa que vocês estão consumindo água e o relógio está medindo. Quando vocês tiverem oportunidade, peçam para o pai ou para a mãe de vocês mostrarem. Mãe, eu quero olhar o hidrômetro da minha casa. Me leve lá para olhar, porque ninguém vai sair de casa sozinho, né? Então, peçam para um adulto mostrar para vocês. Tia, Oi. esse hidrômetro funciona com pilha? Não, ele funciona pela pressão da água. Não tem pilha, não. Ele fica do lado de fora da sua casa, na calçada. Tia. Oi. Então eu gostei. Meu pai vai trazer um hidrômetro, pelo menos a gente não vai ter como fazer. Eu vou deixar todo. Só uma torneira ligada. Eu vou Tia, João Pedro, é depois, João. Tia, hidrômetro eu nunca vi na minha vida. Como meu amor mora em apartamento, eu não sei como funciona, João. Como é que é esse hidrômetro, porque apartamento é uma caixa d'água. É uma caixa d'água para todo mundo e entra com bomba, né? Eu não sei como é que é, porque em apartamento não tem a conta de água, né? Paga condomínio e dá direito à água. Eu não sei como é que é feito em apartamento. Meu pai Tia, Só um minuto, diga, Alice. É na portaria, Alice? que fica tipo lá pra parte de fora, lá perto da portaria. É um hidrômetro para o condomínio todo, né? Aham. Vixe, então o relógio desse aí deve ficar assim, ó. Porque sempre tem alguém usando a torneira, né? Vou mostrar outro agora, tá? tia, na casa da minha avó tem isso, é por isso que eu já vi. É, sempre tem na calçada. Ou ele fica no chão da calçada, e tem gente que coloca ele encostadinho na parede, uma portinha assim na parede, tá? Só que a gente não pode estar mexendo nisso sozinho, tá? Agora vamos para alguns instrumentos de comprimento, tá? Instrumentos de medida de comprimento. O que a gente pode usar para medir o tamanho das coisas? Eu tenho aqui uma trena tradicional, ou seja, é um material que vocês também já devem ter olhado para medir as coisas. É uma caixinha de plástico. Essa parte amarela aqui que tem os números é ferro, tá? E ela estica, ela fica toda... Isso, Alice, puxa aí um pedacinho, Alice, com cuidado pra gente. Isso. Quando a gente puxa, ela vai desenrolando. E ela vai e ela volta. Eu não tenho treino aqui, eu tenho só uma fita métrica. Espera aí. Tia Roberta trabalha com artesanato.
Então, eu tenho... Eu tenho um hidrômetro aqui, onde eu tô. Tá lá embaixo. O que a Alice mostrou para vocês é uma trena. Ela é de ferro e ela pode medir, às vezes, até 5 metros, 15 metros. A tua mede quantos metros, Tia, Alice? eu já vi uma treina uma vez, eu tipo brinquei 2 com ela quando eu era metros. menor. Tia, eu brinquei já uma vez com uma treina e machuquei meu dedo. É, porque ela é de ferro. E quando eu Com essa solto, parte aqui. quando eu solto o ferrinho de vez, eu posso me machucar, tá? Então, isso é uma trena. Vocês vão olhar muito pedreiro também usando, quando está construindo, reformando a casa, que tudo eles precisam estar Acho medindo. que eu já até brinquei de novo com uma treina, agora eu tomei muito cuidado. Mas a outra do meu tio era menos perigosa. Vamos ver agora outro instrumento de medida. Ô tia, que página você tá? Nenhuma. Quer falar, Heitor? Porque quando eu tinha 7 anos, eu tinha 5, a gente brincava muito com esse negócio. Ele não media nada, ele só puxava. E soltava. Aí o bicho ia entrando, tentando entrar e a gente corria. Isso. Passava. Vamos lá para outro instrumento. Essa aqui também é uma trena, mas é uma trena digital, ela já é mais sofisticada. Eu não preciso esticar nada para medir. Ela tem uma luz vermelha, tipo um laser. Eu aponto esse meu material para a parede que eu quero medir. Por exemplo, eu quero medir a parede aqui do lado. Eu vou apontar o meu aparelho e vou ligar o laser. Ele já vai me dizer quantos metros tem do aparelho até a parede que eu quero medir. Já é uma trena digital, bem mais sofisticada. Diga, meu amor. E o intervalo? Vou já dar, deixa eu terminar primeiro de mostrar aqui. Tá. Aí quando a gente voltar do intervalo é para fazer as páginas. Aqui eu trouxe uma fita métrica. Vocês vão ver em kit de costura. Algumas mães devem ter. Tia, acho que eu já vi uma fita métrica que ela conseguia. Eu já vi uma régua que ela servia de pulseira. Uma régua que virava. Ó, essa aqui é uma fita métrica. É como se fosse uma régua bem molinha e as costureiras costumam usar para tirar medida no corpo das pessoas. E tia, eu gosto de brincar com isso, botando pra cima, como seria uma torre saindo do chão. Diga, Rafael. Olha, minha avó tem aqui, espera. Minha avó tem uma fita métrica, ela costuma usar nas costuras dela. Isso aqui, ó, é uma fita métrica. Ela é molinha, tá? Ela não é como uma régua que é dura, ela é molinha, ó. Porque aí, quando eu vou medir alguma coisa, ó, eu consigo fazer a curva. Olha, eu sei. Com uma régua eu não consigo fazer isso, tá? Eu levo quando a Nexa mediu, assim para poder colocar o tamanho do calção, né? Isso, as costureiras usam para tirar medida de roupa. Umas coisas baratas ou custam 1 bilhão de reais, então. Nunca quis que coisas de medir iam custar 1 bilhão. Vamos lá para a próxima. Eu tenho esse outro tipo de instrumento de medida. Ele é chamado de metro articulado. É como se fossem várias réguas coladas uma na outra e elas vão se esticando e também faz essa medida. Quem já olhou, provavelmente também foi na mão de um pedreiro. É um instrumento também utilizado por pedreiros, porque não ocupa muito espaço e eles também conseguem medir grandes tamanhos, tá? Eles usam muito também para medir o terreno,
antes de colocar um piso, antes de fazer um reboco, antes de levantar uma parede, certo? E esse aqui todo mundo conhece. É um instrumento de medida utilizado para medir comprimento e é uma régua. Simples, simples. Meço pequenas coisas, tá? Objetos, espaços pequenos. Nessa unidade, a gente ainda não vai usar medida de temperatura, mas eu vou logo mostrar para vocês, porque já preparei o slide completo, tá? O que a gente usa para medir temperatura? A gente usa o termômetro. E hoje, atualmente, vocês usam esse tipo de termômetro, que é o termômetro digital. É aquele que a gente bota aqui na axila e o visor vai dizer a temperatura do nosso corpo. Mas, antigamente, não existia termômetro digital. E a gente utilizava o termômetro de mercúrio. É um termômetro de vidro, onde a pessoa primeiro tem que sacudir para o líquidozinho se mexer. E aqui, o líquidozinho é que vai subir e mostrar a nossa temperatura, certo? Atualmente, existe também esse tipo de termômetro, é um termômetro de ambiente. Por exemplo, Rafael viajou para o Chile, certo? Quando ele chegou lá no Chile, em alguns lugares da cidade, deve ter algum termômetro para dizer quantos graus está lá, para dizer se está frio ou se não está. Então, lá, os habitantes olham para os relógios e dizem, hoje está -2, -1, 0. Então, o termômetro, ele tem um termômetro que mede a nossa temperatura, mas também existe um termômetro que mede a temperatura do ambiente, tá? Existe também esse tipo de termômetro. Oi, Maria. Tudo bem? Tudo. Bom dia. Bom dia. Existe também esse tipo de termômetro, termômetro culinário. Para que esse termômetro funciona? Para eu medir a temperatura do que eu estou cozinhando. Certo? O que eu estou medindo aqui? A minha temperatura do que eu estou fazendo. Vocês vão olhar, às vezes, quando a pessoa vai medir, por exemplo, derreter um chocolate, e lá na receita eles dizem, chocolate tem que estar numa temperatura de 30 graus. Por exemplo, eu vou encostar o meu termômetro para ver se o chocolate está naquela temperatura ideal. E existem também esses tipos de termômetros. Tem um termômetro que eu só encaixo no meu ouvido e ele vai dar a temperatura. Tem um termômetro que eu colo o adesivo na minha testa e ele vai dar a minha temperatura. Eu tenho um termômetro que é uma chupeta, onde eu dou para o bebê. Quando ele chupa essa chupeta, o termômetro vai dar a temperatura do corpo do bebê. E esse Caramba, aqui, isso é muito tecnologia, chupeta, termômetro. E esse aqui é o que vocês, quem está saindo de casa em algum momento, os pais de vocês estão usando muito esse aqui. Na porta dos supermercados, eles estão com esse termômetro aqui utilizando. Quando a gente vai entrar no supermercado, eles apontam essa pistolinha aqui na nossa testa e no visor aparece a temperatura do corpo. Diga, Alice. Tia, sábado eu fui pro shopping pra comprar algumas coisas, né? Ô tia, eu vi lá no shopping da minha cidade. Isso, Alice. Tia, A pessoa essa pistolinha que bota na testa, eu vi aqui no Shopping Golden. Eles estão usando muito em supermercado. No shopping da ilha também deve. Muito bem. E tia, E essa chupeta eu achei muito interessante. Essa parte aqui de relógio, eu vou deixar para mostrar para vocês só quando a gente for trabalhar
medida de tempo que não é agora, tá? Mostrar para vocês vários tipos de relógios. E o que nós vamos fazer agora? Eu vou liberar vocês para água e banheiro. Vou deixar os áudios desligados. E quando a gente voltar, já vai ser para o nosso livro. Hoje a gente só tem 5 páginas. E as 2 páginas iniciais são aquelas que só tem uma imagem, tá? Eu vou deixar o áudio desligado. E vocês vão beber água ao banheiro lá rapidinho. Lá, lá, lá. Tchu, tchu, tchu. Tchá, tchá, tchá. Vamos lá, meus amores. Vamos lá. Tchá, tchá, tchá. Vamos lá, meus amores. Vamos começar agora para as nossas atividades. Falta pouquinha coisa para a gente encerrar, tá?
Vamos lá. O título da nossa unidade 5 é Vamos à Festa. Deixa eu ativar aqui. O título da nossa unidade 5 é Vamos à Festa. E aqui, ó, festas são ótimos momentos para encontrarmos elementos de matemática. E nessa imagem aqui, a gente consegue ver. Eu não sei se eu consigo, peraí, rapidinho. Colocar mais de um. Não, que aí eu não quero essa página. Ai, não deu certo. Tá, eu vou botar do jeito que estava mesmo. Pronto. Então, aqui nessa festa de aniversário, o que que a gente observa? Que tem bolo, que a gente pode medir peso, eu tenho copos, eu tenho jarras. E agora nós vamos para aqueles nossos questionamentos. E que vocês sabem que tia Roberta gosta que vocês respondam aqui do ladinho. E eu também vou responder no meu. Lembrando de colocar a data. E que dia é hoje, tia Roberta? 7/7. 7 de julho. 7/7. Vamos lá. Qual É jarra? 7/7 de 2020? Isso. Qual jarra tem mais suco? A de laranja ou a de morango? A de morango, Por quê? porque ela tem 2 litros. E a de Morango, muito bem, pois ela possui 2 litros. E a de laranja só 1, né? Vou botar um pouquinho mais para cá. Vocês podem responder do ladinho, tá? Não tem problema, não. Meu Deus, aqui, olha aqui. Deixa eu diminuir aquela letra ali. Morango, pois ela possui litros. Vou tirar esse aqui que está com a letra muito grande. Botar isso para cá. E vou para a nossa segunda pergunta. Qual bolo tem maior massa? Ou seja, é mais pesado? O de morango. Por que, Hugo, de morango? Não sei. Por que que você acha que o de morango é mais pesado? Você é maior? Porque ele é maior, muito bem. Então, se ele é maior, ele é mais pesado. Por exemplo, você e sua mãe, quem é maior? Então, quem vai ser mais pesado? Minha A mãe. mãe, muito bem. Morango, pois ele é maior. Muito bem. Nem fazia ideia de que era para escrever, tia. Muito bem. É para escrever aí, bonito, letra bonita. Eu nem sabia, nem escrevi ainda, porque eu nem sabia que era para escrever. Pois vamos, escreva aí. Vamos para a próxima. O que a criança que está sentada está fazendo? Observem aí o que a criança que está sentada do lado da mesa está fazendo. Está fazendo. Está tomando o suco de laranja. Será que ele está tomando?
Dê uma Ela tá olhada tomando aí. Ele tá medindo. Ele tá de laranja. De laranja. Muito bem, ele está medindo, ele está fazendo assim, ó, para ver a quantidade que ele já tomou, se tem muito, se tem pouco. Ele está medindo a quantidade de suco. Ai, ai. Vai respondendo, João Pedro. Tia, já respondi tudo. Muito É bem. porque a gente, a tia, sem querer, acabamos nos, a minha mãe que tá me ensinando, a gente acabou se confundindo e fez a unidade todinha. Então vocês estão um pouco perto. A gente está na unidade, já passamos da unidade 6. Estamos ainda nela, mas já vai ter outro livro de matemática. Todas as disciplinas vocês vão receber outro livro, tá? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou lendo a 94, tá? De responder, a gente só tem até a 94, tá? 95 e 94. Depois a gente vai para 106, tá? Vamos lá. Todo mundo já terminou de copiar? Ainda tem gente copiando? Ainda tô copiando, tia. Ainda tô copiando. Então vamos, Alice. tia. Eu também estou copiando. Tô na outra página. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a leitura da 95 para quem já terminou, tá? Nós vamos já responder a 94. Nós já estudamos que eu posso medir quilo, metro, litro, tempo. E a gente aqui na 95 tem uma leitura de medindo o comprimento. E a gente já aprendeu que eu posso medir comprimento utilizando régua, trena, metro articulado, fita métrica. Mas na ausência desses materiais, eu também posso medir usando o meu corpo. Eu posso medir algumas coisas utilizando o palmo da minha mão. Eu posso medir o tamanho de um ambiente utilizando a quantidade de passos que eu dou, tamanho do meu pé. E se vocês perceberem, tem um eletrodoméstico na casa de vocês chamado televisão, que o tamanho da televisão ele não é medido em centímetro, ele é medido em... Alguém sabe? Trena. Como é que é o tamanho da televisão quando eu vou comprar? Polegadas. Muito bem, polegadas. Quando eu vou comprar uma televisão, eu não digo que eu quero uma televisão de 42 centímetros. Eu digo que eu quero uma televisão de 42 polegadas. E o que é polegada, tia Roberta? É a medida
do polegar. Quem tem fita métrica, depois vai poder olhar que de um lado da fita métrica é centímetro, são essas medidas pequenininhas aqui, isso é centímetro. Mas do outro lado, na minha fita métrica aqui, na minha tem polegada, que é essa medida um pouquinho maior. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar as duas. A de cima é centímetro e a de baixo é polegada. É diferente a medida, tá? Então, quando eu vou comprar televisão, não é em centímetro, é em polegada. Já, Alice? Tem alguém ainda copiando a página 93? Não. Quem? Eu, tia. Vamos lá, Maria. Então, a gente pode medir também utilizando o nosso corpo. Polegada, palmos, tá? Passos. Eu posso pedir para Alice, Maria, ir até aquela janela do quarto dela e ver quantos passos ela dá. Aí a Alice ia levantar e ia dando os passos. Tia, eu consegui dar 7 passos. Ela fez um tipo de medida. É uma medida que não é padronizada, mas é a medida que a Alice conseguia fazer. Tia, por que que eu falo medida não padronizada? É uma medida que ela não é a mesma para todo mundo, não é padrão. Vou explicar por quê. 1 centímetro e 1 metro. 1 metro é 1 metro em qualquer lugar do mundo. Aqui, 1 metro é de um tamanho, tudo bem. Aqui, 1 metro é 1 metro no Brasil, e eu posso ir para qualquer lugar do mundo que 1 metro vai ser do mesmo tamanho, ele não vai mudar. Mas se eu pedir para a Alice dar esses passos daqui para a janela dela, aí ela vai me dizer, tia, eu dei 10 passos. Beleza. Mas se eu for pedir para o pai de Alice ir até a janela, talvez ele só dê 4 passos. Por quê? O tamanho de Alice é um, o tamanho do pai de Alice é outro. Então, consequentemente, a perna de Alice vai dar passos pequenos. Ela vai ter que andar muito para chegar na janela. O pai dela, por ser alto, tem pernas maiores. Então, os passos vão ser maiores. Então, por isso que é uma medida não padronizada. A minha mão não é do tamanho da mão de Maria Clara. A mão de Maria Clara não é do tamanho da mão do irmão dela. A mão de Maria Clara não é do tamanho do pai de Maria Clara. Então, isso muda, tá? Por isso que não é padronizada. Porque nenhum corpo é igual ao outro, tá? Então, vamos aqui para a página 94. Hoje haverá uma festa. Diga, João. João Pedro. Oi. Você levantou a que eu mão. tava já desativado. Eu levantei a mão porque não. Ah, tá. Eu acabei clicando em alguma coisa sem querer. Ah, tá. Então, vamos Mas lá. já vai sumir. Então, vamos lá. Hoje haverá uma festa na escola de Fátima. Observe as embalagens que estão sobre a mesa. A gente tem aí uma embalagem de brigadeiro, um suco de laranja e um rolo de papel alumínio. Se vocês perceberem aqui, o brigadeiro... 1 quilômetro, 2 litros e 15 metros. Bem aqui no pote de brigadeiro, se a gente for observar, tem 1 quilograma. No suco de laranja tem litros. E no alumínio
metro. E é com isso que a gente vai começar a responder nossa atividade. Quais palavras foram usadas para indicar medidas? Quilograma, litro e metro. Vem aqui, ó. Quilograma, litro, metro. Quilograma, litro e metro. Vamos, Sofia. Quilograma, litro e metro. E quem já terminou a primeira vai responder a segunda porque ela é pessoal, tá? A segunda é uma questão pessoal. Você já viu essas palavras em outras situações? Vocês é que vão dizer. Vou responder aqui eu como tia Roberta, tá? Sim. Em produtos. Tia, eu não vi nenhuma situação como outra. Não. Tu não olha no Nescauzinho que tu toma, o ml, na caixa de Eu não tomo suco. Nescau. Toma o quê? Refrigerante? Sim. Tua mãe compra refrigerante? Mas acho que eu já vi uma vez. É verdade. Cadê minha borracha? O litro do suco de uva que tua mãe compra, o litro do refrigerante, o quilo do saco de arroz, o teu quilo quando tu foi no hospital e te pesou, a tua altura que o médico te disse. Tá fazendo, Maria? Terminei, tia. Muito bem. Também terminei. Quem já terminou, olha, não esqueçam da data, tá? 7/7. A data. Obrigado por E quem já terminou essa página vai para 106. Página 106. daqui a 2 semanas é o dia do meu aniversário. Muito bem. O quê, tia? Qual é a página? 106. Essa aqui, Rafa, ó. Ah, tá. Eu pensei que era 106. Não, pensei que era 95. Não, 106. Já a Sofia. Ainda tem gente copiando.
Não. Já terminou, Maria? Tia, já acabei há milênios de anos. Eu também já acabei Sim, vai faz tempo. começar essas páginas. Robertinha, tá tudo bem aí, Robertinha? Muito bem. Bernardo, tá tudo bem aí, Bernardo? Para chegar dia 17, antes do meu aniversário, pra ajudar. Tá tudo bem aí, Caio? Caio? Já acabei as páginas, tia. Oi, tia. Tá acompanhando, meu amor? Sim. Tudo bem. Já, Sofia? Tia, Oi. a internet caiu. Aí eu subi. Tudo bem, meu amor. Daniel, a gente acabou de responder a 94. Meu amor já respondeu a 94? Não. Responde aí, meu amor, rapidinho, tá na tela. Enquanto isso, enquanto o Daniel está respondendo a 94, que ele caiu, a gente vai para 106, tá? Observe os painéis da festa de Jussara e complete os espaços a seguir. Eu tenho 2 painéis. O primeiro, deixa eu mostrar por aqui, tá? O primeiro, ele está sendo medido em caneta. Tem as canetinhas desenhadas embaixo. 106, Sofia. Tia, qual é a página mesmo pra eu botar? 106. Ó, 106. É O primeiro, igualzinho. o primeiro painel está sendo medido em canetas, em tamanhos de canetas. E o segundo em palmos, tamanho de palmos, tá? Enquanto o Daniel está respondendo a 94, a gente vai logo fazendo a leitura. O primeiro painel tem quantas canetas? 9 canetas. Muito bem, Hugo. O primeiro painel tem 9 canetas. E o segundo tem quantos palmos? 4 palmas. Muito bem, Hugo. 4 palmos. Quando terminar, avisa, tá, Daniel? Terminei. Então vamos lá para página, tia? 106. Estou indo lá para 106. Eu já terminei, agora eu vou... Essa aqui, ó, o primeiro painel, vamos ver quantas canetas. Hugo já disse pra gente que são 9. Vamos lá confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui na primeira, aqui, ó, 9 canetas. 9. Essa parte do primeiro painel. O primeiro painel tem 9? Isso. E o segundo, quantos palmos? O Hugo também já respondeu para a gente que são 4. 1, 2, E aí, tia? 3, oi, 4 palmas. 4. 4 palmos.
Aí eu vou para a segunda questão e última. Lembrem de colocar a data nessa página, tá? 7/7. 7/7. A toalha que André levou para a festa é verde e tem 3 metros. E a que Marisa levou é vermelha e tem 2 metros. Qual a cor da toalha maior? A verde. Verde, porque tem 3 metros. Qual a cor? Verde. Ele está perguntando a cor, tá? Não é o tamanho maior. É para circular ou é para escrever o nome? Escrever verde. Tia, sabe como eu acordei? Acordei assustado com o ar-condicionado, me espantou quando eu estava dormindo. Aí o ar-condicionado fez um barulho chato. Um pouquinho alto, que me assustou e acordei. Então, vamos lá. Vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer hoje de atividade de casa. Procurar na casa de vocês materiais que são utilizados para medir as coisas. Então, depois vocês vão dizer, mãe, me mostra aí. Vocês vão procurar na cozinha, um copo de medida. Vocês vão procurar régua, trena. Vão pedir para o pai de vocês mostrar para vocês o hidrômetro, para quem nunca viu. Eu tenho uma régua. Muito bem, tá? Então, essa é a atividade de casa de vocês. Procurar o que tem aí na casa de vocês que pode ser utilizado para medir. Alguma mãe deve ter uma balança de cozinha, algum pai deve ter uma trena, alguma mãe deve ter uma fita métrica, um copo de medida, aquelas colherzinhas de medida. Eu já achei a trena. Quando meu pai chegar, eu vou pedir para ele me mostrar. Tá. O hidrômetro, né? Aham. Muito bem. Quem mora em residência, muito bem, Hugo. O Hugo está com uma trena. O Hugo achou uma trena para medir. Então, a Marcela já olhou que a mãe dela usa copo de medida para fazer um mousse delicioso de limão. De limão, delicioso. Só que o copo que ela usa é da minha avó. Muito bem. Ela pede emprestado. Daniel está mostrando para a gente um relógio, que é uma medida de tempo. Eu meço o tempo. Diga, meu amor. Dá pra gente fazer outra página Mas em no 10 mapa, minutos. mas no mapa não tem mais página, meu amor. Entendeu? Entendi. O que vocês também podem procurar? Com certeza na casa de vocês tem termômetro. Ele mede a temperatura, tá? Só que não é uma coisa para brincar, tá? Tem que ter cuidado. E tia, vai dar certinho, porque minha mãe é enfermeira e meu pai ele trabalha com placas. E ele tem muita coisa disso. Então, teu pai com certeza tem trena, tem fita métrica. Talvez teu pai tenha uma trena digital, que é daquelas mais chiques, que não precisa esticar. Esse aí ele não tem. Tua mãe deve ter termômetro. Tem. Tua mãe sabe mexer em balança de bebê, balança de adulto. Tem. A mãe de João Vitor é enfermeira também de criança. Vamos lá. Hugo, mostra aí o termômetro, Hugo. Hugo pegou um termômetro. Mostra aí na tela para os seus colegas olharem. Esse que o Hugo está mostrando é um termômetro digital, tá? Ele é bem fácil de manusear. A gente coloca na axila
e ele vai medir a temperatura do corpo da gente, tá? Ô tia, Diga, meu amor. minha mãe tem termômetro, meu pai é administrador e tem Trena para medir as coisas. Mostra a tua trena, Bernardo. Bernardo também tinha pego ali alguma coisa. Sofia também está com termômetro. É para medir a temperatura. Bernardo, deixa eu ver aí, Bernardo. Isso. Ó, gente, trena. Tem trena que mede vários tamanhos. A trena de Alice, ela diz que media até 2 metros. Bernardo, vê se tu consegue olhar na frente da tua trena até quantos metros ela mede. Mostra a frente da tua trena, a caixinha pra gente. Vira a tua caixinha da trena. Fecha a trena. Isso, devagar. Mostra pra gente a frente da tua trena. Mostra aí, Bernardo. Vira ela pra gente. Ai, não dá pra ler. Na tua tem dizendo quantos metros ela mede, Bernardo? Em algumas vem 5, 15, 20. Diga, Alice. Não olha pra gente fazer 5 páginas, a gente só fez 4. É porque 3 era de leitura. Eram as páginas 92, 93, 94, 95 e 106. Capa de medida e a trena. Eu também estou vendo bem aqui, peraí, rapidinho. Outro instrumento de medida que tem, por exemplo, aqui, deixa eu ver onde é que vocês estão. Deixa eu ver. O relógio. Relógio Daniel mostrou, deixa eu ver bem aqui. E Júlia, acende a luz do teu quarto aí rapidinho. Deixa eu ver bem aqui. Nesse teu quarto bem tem um ar-condicionado, não tem? Quando vocês olharem para o ar-condicionado, quando ele está ligado, vai aparecer um númerozinho no visor. Aquilo ali também é uma medida de temperatura. É como se fosse o visor do termômetro. A diferença é que o termômetro está marcando a temperatura quente, o quanto que a gente está de quente no nosso corpo, e o ar-condicionado é o contrário. Ele está mostrando a temperatura fria, agradável. Quando a gente liga o ar-condicionado, aí vai aparecer lá 16, 18, 20, 23. Então, aquele númerozinho que aparece no visor do ar-condicionado é como se fosse um termômetro. Também é uma medida de temperatura, tá? Então, vocês também podem olhar o ar-condicionado como um modo de medir. Heitor também está mostrando aí pra gente, ó. Tá? Heitor, no teu ar-condicionado, qual a medida que está marcando? Diz aí pra gente. 23. 23. Então, é a medida que está marcando lá no ar-condicionado de Heitor. 23 graus. Tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para olhar todo mundo junto, para eu me despedir dos meus amores. Então, meus amores, ó, ficamos por aqui, tá? Beijão, tá? Tchau! Beijão. Tchau,
Tchau, meus amores. Tchau. Beijo. Adeus a todos! Tchau. Tchau.